Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso Papo de Casa e está conosco aqui hoje o pastor Arnaldo É nóis. e também o doutor Caristen, lá de São Mateus, Espírito Santo. Queria agradecer desde já a presença dele aqui conosco e até pedir que ele mesmo faça as suas apresentações aí, Caristen, se você puder falar da família, esposa, filhos. Aí você já fazer a sua apresentação aí para nós, ok? Ok. Boa tarde, pessoal. Agradeço pelo convite. Sou médico psiquiatra. Atualmente sou membro da Igreja Batista aqui de São Mateus, a segunda Igreja Batista de São Mateus. Minha esposa é Ceciliane. Eu tenho 2 filhos, né? Pedro e Amanda, 12 e 9 anos. Estamos em casa agora por conta dessa pandemia, né? Mas temos voltado um pouquinho às rotinas normais, né, do dia a dia. Então, por isso, nós estamos aí dando uma atenção especial nisso aí. Ok. Arnaldo, acho que seria interessante também, né, tanto eu quanto você, fazermos a apresentação, porque eu costumo dizer que a gente não tem ideia de até onde vai essas gravações, até onde vai esses vídeos, né, então seria importante também, tanto eu quanto você, fazermos as nossas apresentações. Vou deixar para você fazer primeiro aí, Arnaldo, e depois, por último, eu faço. Eita, boa tarde, gente. Sou o Arnaldo, pastor aqui na Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas, em Governador Valadares, casado com Aline Heller, minha esposa querida, que está em Belo Horizonte. Um abraço para vocês, boa tarde. Deus abençoe sua vida e seu coração nesse tempo. Ok. Eu sou o Alex, pastor também aqui na Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas, casado com Jaqueline. Tenho também 2 filhos, o Vitor e a Vitória. Vitor hoje mora em Vitória e a Vitória mora comigo. E eu não apresentei aí, né, Arnaldo? Você para o Caris também, então. Caris, esse é o Arnaldo, ele é psicanalista. E Arnaldo, esse é Caristen é psiquiatra. Eu disse para ele hoje mais cedo, Caristen, que eu ia mais ouvir vocês dois, entendeu? Eu ia ficar Entendi. mais ouvindo vocês dois. Nada disso, cara. Você dá um jeito. E aí, Caristen, prazer em conhecê-lo. Prazer, Ronaldo. Ouço muito, muito de você. Não só não tinha conhecido ainda, né? Prazer te conhecer. O Leque mais a Jaque fala sempre de você aqui pra gente. É muito bom te conhecer. Meus parentes aí moram em Valadares, né? Tem bastante parente aí. E uma hora vamos ter que nos conhecer pessoalmente, né? Uma hora a gente dá uma chegadinha aí. O pastor, o Rev tem que trazer você aqui para fazer umas palestras pra gente, cara. Opa, tamo aí. Junto. Nada que um churrasco não possa aproximar todo mundo, né? Ô, coisa de Deus, hein? Gostei dessa palavra, hein? Palavra abençoadora. Isso é bom. Caristen, como a gente teve aquela primeira conversa, aquela conversa inicial, e a gente vem acompanhando muita coisa, a gente vem lendo muita coisa, a gente vem ouvindo muita coisa. Na verdade, a gente nunca recebeu uma avalanche de tanta informação como nesses últimos dias, né? Eu falo que todo mundo se tornou especialista de tudo e, ao mesmo tempo, as pessoas, praticamente todas elas, não sabem de nada. E eu vejo que as pessoas estão completamente desorientadas. E algumas, inclusive depois desses 2 meses, ou mais, né, um pouco mais de 2 meses, algumas já apresentando alguns sintomas preocupantes, né? Daí surgiu essa ideia da gente conversar com especialistas, o que eles poderiam recomendar para as pessoas, tanto no dia de hoje, como para o pós, porque isso não vai durar uma vida inteira, né? Então isso vai passar. Como que a gente deveria reagir diante dessa situação toda? Aí essa é a minha pergunta introdutória para você. Então, realmente é algo que nós temos vivenciado, né, em relação a
essas mudanças, né? Eu acho que o mundo está no mundo de uma maneira tem experimentado uma mudança de alguns paradigmas, assim, né? Contato social, né? De familiar, né? Nunca se esteve tão próximo da família e tão longe das pessoas, né? E isso tem, para algumas pessoas tem sido interessante, para outras não, mas do ponto de vista médico, psiquiátrico, eu tenho percebido que essas inseguranças que você falou, essas dificuldades de entendimento, inclusive entre os próprios cientistas, né? Uns falam que uma coisa é boa, outra não é, né? A gente percebe que tem alguns desencontros, não é uma coisa muito grande, mas a gente percebe alguns desencontros, e isso tem gerado uma certa insegurança na população, né? A quantidade de informação também, eu acho que essa modernidade que nós estamos vivendo em relação ao WhatsApp, né? Hoje, agora nós estamos falando através de um outro tipo de aplicativo, nós temos um contato que antes, né? Eu acho que quando eu era garoto, eu nunca pensei que teríamos, né? Com certeza. Contato em 3 pessoas fazendo um vídeo, né? Sim. Online, em cidades diferentes, né? E isso a gente consegue, começa a entender a grandiosidade da situação, né? É claro que talvez, acho que eu nunca usei tanto as chamadas de vídeo na minha vida, né? A gente tem pouco tempo, né? De chamada de vídeo, isso é uma coisa mais nova, mas eu nunca usei tanto, né? Para conversar com a família, conversar com os amigos, né? Para fazer algumas lives, né? Para ajudar, na verdade, também. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um período especial, mas ao mesmo tempo preocupante, né? Principalmente no ponto de vista psiquiátrico. Eu tenho recebido muitos pacientes com alguns transtornos de ansiedade, né? Alguns pacientes que já têm algum problema estão piorando, não todos, tem uns que ainda bem que estão tratando, porque, né, tem algumas pessoas que eu até comento isso, que começaram o tratamento em dezembro, janeiro, né? Talvez se não fosse o tratamento, a coisa estaria bem pior para eles, né? Mas os pacientes que estão um pouco mais relaxados, mais longe da gente, ou então não estão fazendo um acompanhamento, né, com um psicólogo, ou, né, de uma maneira geral, com o médico, nós estamos percebendo que existe gera uma insegurança. E esse contato com o médico, principalmente o médico que eles têm uma confiança, é importante nessas horas, né? Mas eu tenho me preocupado, sim, Alex, com o que pode acontecer no futuro, né? E a sua pergunta em relação ao que nós devemos fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que essa situação é uma situação que a gente merece atenção. A gente não deve menosprezar o que a gente sente, né? Nesse momento. São situações que geram realmente insegurança, geram incertezas, né? No nosso país nós temos visualizado assim, uma confusão política ao mesmo tempo, né? Uhum. Nós vamos ter problemas econômicos, com certeza, Sim. né? Por conta desse isolamento. Então, assim, tem várias causas para realmente a gente se preocupar. É claro que a gente pode indicar algumas coisas, acho que no decorrer do vídeo nós vamos falar sobre isso, algumas coisas que podem ajudar bastante a gente, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é em relação à religião. Saiu um estudo, se eu não me engano, na Grã-Bretanha, que eles fizeram uma comparação da meditação com a oração. Sim. Pegaram uma pessoa que era, né, especialista, mestre em meditação, e pegaram uma pessoa que era uma pessoa comum em relação à hierarquia religiosa. Vamos dizer assim, era um seguidor, né, para fazer uma oração. E eles compararam as mudanças, né, neurológicas, né, durante a meditação e durante a oração. E é interessante que
transformações neurofísicas, neuroquímicas ali, foram as mesmas, né? Então, a gente, comparando assim, né, há uma mudança quando a gente ora, a partir desse entendimento da psiquiatria. Hoje em dia existem congressos específicos sobre a espiritualidade e a psiquiatria, por conta dessa nova visão, por esse entendimento que a gente consegue palpar melhor agora em relação à ciência, né? Algo que a gente já sempre imaginava, né, que existia essas transformações, porque a fé realmente ela consegue, né, fazer essas modificações cerebrais. Hoje em dia a psiquiatria tem dado muito valor a isso, né, e eu acho que é fantástico quando eu leio a Bíblia e quando eu comparo com o que a psiquiatria tem descoberto hoje, eu vejo assim uma congruência da ciência com a religião, né? Um exemplo, né, que eu queria dar em relação àquele versículo que fala que nunca, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Uhum. Não vou citar ele todo, mas quando eu pego a conjugação verbal desse versículo, não andeis ansiosos, eu consigo entender plenamente a capacidade da pessoa e da inspiração divina que é escrever esse versículo. Porque quando você pensa, não andeis ansiosos, que é uma das dicas, né? Ansiedade é algo normal, é algo natural. Tá? Então, todos nós vamos ter. E quando você pensa assim, mas como que a Bíblia me fala, então, para eu não ficar ansioso? E é interessante que a Bíblia fala, ela não fala para você não ficar ansioso, ela fala para você não andar ansioso, ou seja, não andeis, né? O tempo dela é eu ficar e manter ansioso. No estilo de vida, né? Até no tempo verbal empregado no versículo é fantástico, assim, né? Porque se você vai ficar ansioso, porque a ansiedade é algo natural do ser humano, aliás, a ansiedade nos prepara para as questões de luta, fuga, para a gente combater as adversidades, né? Então, é algo, as coisas novas, né? É algo que a gente vai ter que ter. A diferença é que, aí a Bíblia já fala isso, e a psiquiatria fala isso também, para a gente não manter ansioso, ou seja, não focar naquele problema, não ficar acumulando, né, mentalmente, né, lixo mental, né, ou seja, não ficar mantendo aquela ansiedade, uma preocupação, não trazer essa preocupação com frequência para você fazer o plano para aquela situação que você está vivendo e não ficar trazendo aquilo com você, né? Um exemplo, eu vou fazer uma prova semana que vem. Quando eu fico sabendo da notícia da prova da semana que vem, o que eu faço? Eu pego e me preparo. Eu tenho tal matéria, eu vou ter tanto tempo e eu vou me preparar para isso. O manter ansioso seria: será que alguém vai me visitar e eu não vou conseguir estudar? Não, e se eu começar a estudar e não saber o que está escrito? Né? E se eu passar mal e não conseguir estudar? O que vai acontecer? Ou seja, eu acabo trazendo aquele problema várias vezes e poluindo a minha mente com várias informações, né, e mantendo essa ansiedade. E eu acho que é isso que a Bíblia fala e que a gente também recomenda, né, em termos de ciência psiquiátrica. Para a gente não manter né, esse estresse. Então, eu acho que a sua resposta, Alex, é justamente sobre isso, né, para a gente não manter essa ansiedade com a gente aprender a lidar com isso. Seria o mesmo que o que a Bíblia também diz, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eu falo que isso é sofrer antecipadamente por alguma coisa. É mais ou menos dentro dessa linha que você está dizendo aí. E o que eu vejo hoje é gente já, cara, já entrando eu vou usar uma expressão aqui, em paranoia. Porque já está imaginando o dia de amanhã, como que vai ser daqui a 2 meses, já está sofrendo hoje por daqui a 2 meses. E aí essa pessoa começa a sofrer abalos hoje por algo que ela só está pensando que vai acontecer.
Isso, para mim, é um problema extremamente sério. Nós temos que usar bastante a nossa inteligência emocional, né, para administrar isso. E isso, pastor Alex, é um exercício que a gente tem que praticar. Porque a forma como a gente interage com os problemas, com as nossas situações, né, como a gente tem interagido com essa situação, com essa pandemia, ela tem a ver com a nossa genética, ela tem a ver com nossas experiências, ou seja, tudo isso. Ela tem a ver com a forma como eu fui criado, né? Ela tem a ver o meio social que eu vivo, né? O que eu acredito. Então, a soma disso tudo realmente resultar na expressão que nós somos hoje, né? Então, é muito perceptível as pessoas não conseguirem entender que precisa se experimentar e se conhecer melhor. Eu acho que a psicanálise ajuda muito isso, né? A pessoa a se conhecer melhor, conhecer o seu eu, né? Para poder realmente conseguir enfrentar, ter uma inteligência emocional mais adequada para as situações, para os eventos da vida, né? E a gente tem visto vários eventos, né, na nossa vida, e vários eventos são que a gente pode considerar estressores, né? O que adoece a pessoa é justamente passar por esses problemas, né, e manter eles com frequência, porque o estresse ele aumenta um hormônio chamado cortisol, e esse hormônio ele vai é natural, né, do corpo ter esse aumento. Mas se você começar a manter esse estresse, ou seja, manter essa ansiedade, manter essa preocupação, e a hora da gente usar a inteligência emocional para a gente poder identificar isso, que nós estamos se atrapalhando demais, esse cortisol vai começar a manter-se alto e vai começar a gerar um prejuízo ao invés de uma... No início ele é bom, inclusive, que aumente, né? Mas por muito tempo ele começa a gerar um prejuízo para a gente. E esse prejuízo são alterações bioquímicas, né, cerebrais, justamente na região do nosso controle emocional, que lá no sistema límbico. É uma parte do cérebro, né, que controla a nossa emoção. As pessoas não conseguem entender que a nossa mente ela está contida dentro do cérebro. Ou seja, as nossas emoções elas estão contidas dentro do nosso cérebro, né? Nós não temos um órgão específico para isso, não. O outro órgão, na verdade, né? É o nosso cérebro, né? E as nossas reações químicas cerebrais, elas acontecem expressando os nossos sentimentos, né? Eu costumo dizer que as pessoas estão com pressa, elas aceleram os passos, aceleram, né? Né? Aperta o pé no acelerador do carro, ou aperta o passo para andar mais rápido, ou seja, é um sentimento causando um movimento diferente, gerando um produto motor do seu corpo, né? E o nosso corpo é assim, né? Tudo passa por essas emoções, tanto é que elas são localizadas ali na meiuca do cérebro, ali, né? Tem comunicação com tudo da gente. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de que esse estresse mantido vai gerando adoecimento. Então, você tem que aprender a controlar esse estresse, aprender a não evoluir mentalmente com esse estresse, né? Ou seja, não deixar ele tomar conta da gente. Isso é uma observação importante, né? Ô, Carsten, na sua experiência aí, esses últimos 2 meses, vamos dizer assim, desde a aparição do vírus, o crescimento dele no país, não sei se você tem uma estatística, mas dentro do seu consultório, no caso, o que tem mais aparecido? Homens ou mulheres, ou tem um equilíbrio? Porque os últimos dados da Organização Mundial de Saúde acerca da depressão é que o ano de 2020 ela teria, de todos os últimos 10 anos, 2020 ela teria o maior pico, né? E com a realidade que nós estamos vivendo,
quem tem sido mais afetado dentro da sua realidade de consultório? Quem tem aparecido mais? Homem ou mulher? As mulheres. As mulheres. E qual normalmente tem sido a queixa, no caso, de ambas as partes? Uhum. O que está coadunando, vamos assim dizer? Uhum. O que acontece? A psiquiatria, ela tem, de uma maneira geral, a gente tem discutido isso, né? Com algumas pessoas e, na verdade, grupos, né, específicos na psiquiatria, que a gente tem discutido uma procura muito grande, principalmente na área da ansiedade. Uhum. Os transtornos ansiosos são os que mais estão acontecendo. Né? Sim. A depressão, eu não tenho visto tanto quanto os transtornos de ansiedade. Sim. Até porque e o transtorno ansioso não é essa ansiedade mantida apenas, não. O transtorno ansioso é uma alteração, né, já neuroquímica ocasionada dessa ansiedade mantida, desse estresse frequente. O que acontece é que as pessoas já viam, como a própria OMS divulga esses dados, as pessoas já vêm adoecendo há muito tempo, as doenças psiquiátricas já vêm aumentando e uma situação começa a vir piorando. Não tenho observado tanta depressão por conta disso. Sim, eu tenho observado mais transtornos ansiosos, né? As pessoas que têm toque ou que elas são mais obsessivas, né, têm um perfil mais obsessivo, né, elas tendem a ter mais toque, né? Elas deixam de ser o perfil, a personalidade e começam a desenvolver a enfermidade, a doença do toque, né? Mas eu acho que o transtorno de ansiedade generalizada é o que mais tem acontecido. As mulheres procuram mais, em relação à depressão, as mulheres quase que 3 vezes mais em relação aos homens. Os transtornos ansiosos, eu tenho observado que a frequência é a mesma. Mas as mulheres procuram mais atenção médica, né? Os homens são mais omissos em relação a isso. Sim. Normal. Não era para ser, mas é. Não era. Os homens, eu falo que homem só procura médico quando a coisa tá assim, ele não consegue nem andar mais, aí ele procura. É mais ou menos por aí. Ele meio que sofre um pouco de síndrome de super-homem, né? Então, eu tô acima dessas coisas. Eu te falei, né? A Bíblia só fala de viúvas, né? Viúvas, exatamente. A Bíblia não fala dos viúvos. Não fala, não. É boa. O cara, eu não sei se você já terminou lá aquele primeiro apanhado, que você falou da questão religiosa, né? Não sei se você vai falar, teria mais alguma coisa para falar ali dentro. Que aí eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Se você não tiver encerrado lá ainda, a gente volta, você encerra, e aí eu tenho uma outra pergunta para te fazer depois, né? Você falou da questão religiosa, que ela é importante nesse momento, a gente orar, a gente meditar, a gente buscar, que isso ajuda e muito a gente, né? E aí eu não sei se você... ajuda bastante. Eu não sei se você já terminou seu raciocínio ali. Se você não terminou, eu me trago aqui, deixo você terminar e depois eu tenho uma pergunta para te fazer. Findando lá o raciocínio da questão religiosa, assim, né? É que, na verdade, nós temos que ficar atentos a essas mudanças que nós que tem nos acontecido, né? E para a gente aprender a levar para nossas orações, né? Eu acredito muito nesse Deus que transforma e que nos protege. Né? Eu acredito muito nisso e acredito nessa segurança, assim, né? Eu tenho estado em hospital, eu tenho estado no consultório, e eu creio que ele tem me mantido sem a doença, né? Até porque a gente toma todos os cuidados, né? A gente segue também os cuidados que têm que ser seguidos. Não vamos também, só porque Deus nos protege, eu vou, né, sair beijando e abraçando todo mundo. Com certeza. Porque dá sopa pro azar. Mas, de uma certa forma, é uma expressão, mas o que a gente precisa entender é que essa fé, ela realmente, ela nos beneficia, né? E porque
E por que não falar da nossa fé, né, pastor? Pastores, né? A nossa fé, ela realmente, ela traz esse benefício para a gente. Nós acreditamos, né? Nesse Deus que realmente pode transformar e nos proteger. Amém, amém. Mas a pergunta que eu queria te fazer, depois eu passo para o Arnaldo também, se ele tiver alguma pergunta para fazer, dentro da sua especialidade, né? Que a gente sabe que a classe médica, ela tem várias especialidades, né? Dentro da sua especialidade específica, que conselhos você daria para a pessoa, ou seja, coisas que ela poderia fazer que melhoraria o seu estado emocional, para que ela se mantenha, ou pelo menos busque um equilíbrio emocional nesse tempo? Quais os conselhos que você daria para essa pessoa? Sim. Bom, primeira coisa, né? Assim, vou falar várias coisas, tá? De uma maneira geral. Dormir bem. É extremamente importante que as pessoas durmam bem, né? Hoje o sono está muito mudado por umas questões de pistas de ambiente, que a gente chama. Hoje em dia a gente vai para a cama, leva a luz junto com a gente, né? E na frente do nosso olho. Nosso olho é o olho que capta dia ou noite, né? Então, se você vai com o celular para a cama, você gera luz para o seu olho, informando que é dia ainda. Então, o seu sono tende a piorar muito. Então, primeira dica, né? Começar a não trazer demais informação para o momento do sono. O ideal é 1 hora antes, né? No máximo ali meia hora antes, começar a se desligar desses meios sociais, né? E não levar isso para a cama. É difícil hoje em dia fazer isso, né? A gente tem que se policiar mesmo e tem que se educar para fazer isso, né? Uma outra dica que eu dou é pegar um pouquinho de sol, né? A gente está em um tempo de isolamento e, às vezes, esquece de pegar sol, né? Nós precisamos da vitamina D, né? Essa transformação da vitamina D que acontece através do sol. A gente ingere, mas a transformação dela para a vitamina D, né, dos nutrientes até a vitamina D, ela é feita pelo sol. Então, a gente tem que pegar um pouco de sol. Uma outra coisa que eu posso indicar também é o que a gente chama de mindfulness, que é uma concentração plena ou na verdade, é uma concentração plena, assim, a tradução, né, desse termo em inglês. Como a gente tem estado muito acelerado em termos de mundo, em termos de modernidade, né? Ou seja, hoje as empresas, né, elas exigem que os profissionais sejam multiprofissionais, né, que façam várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o profissional, quanto mais rápido e quanto mais coisas ao mesmo tempo ele faz, melhor para a empresa e melhor classificado e etc. e tal. Então, assim, a modernidade ela tem trazido para a gente algumas consequências ruins, né? O que acontece? Quando você mantém muitos pensamentos na sua cabeça ao mesmo tempo, primeiro que você nunca consegue focar em todos, a gente só consegue focar em um, né? Então, o nosso cérebro ele acaba se perdendo um pouco em relação às outras coisas. Se eu fizer 3 coisas, por exemplo, se eu estiver conversando aqui no computador, falando com vocês e respondendo meu filho aqui, uma dessas 3 coisas eu vou focar, as outras 2 não. A gente consegue fazer as 3 coisas, mas focar é só em uma. Isso independente de homem, independente de mulher. A mulher até consegue fazer mais coisas que o homem de uma vez, mas focar também em uma só, né? E isso gera uma aceleração no nosso cérebro muito grande, né? E esse mindfulness, que é um tipo de exercício, que é justamente trazer um pouco de concentração plena pelo que a gente está fazendo. Fazer com que a gente foque, né, em uma única coisa. Faça, realize e foque nessa coisa, nessa situação, para justamente evitar essa aceleração de pensamento, né? Essa aceleração de pensamento, a gente, na psiquiatria, chama de taquipsiquismo. Ele é muito evidente quando a pessoa está sofrendo do transtorno de ansioso. Ela tem vários pensamentos, né, ao mesmo tempo, né? E é difícil de controlar até esses pensamentos. Mas o trabalho com a concentração plena ajuda bastante a pessoa a se educar,
né? Eu faço geralmente um exercício inicial, justamente ela prestar atenção num som. Eu indico geralmente uma música sem letra, né, de preferência que ela não conheça, né, coloque um jazz, uma música clássica que ela não tem muito contato, e preste atenção durante 5 minutos somente naquela música. Ela vai fechar os olhos e vai ficar focando apenas naquele estímulo, um único estímulo. Para que isso, né? Isso é para lembrar o cérebro de como é prestar atenção em uma coisa só, né? É como é focar, né, em uma única situação. Porque a gente tem esquecido isso, né? A nossa vida está muito corrida, né? Sim, a gente acelerou muito, né? Nós aceleramos muito. E hoje em dia a psiquiatria tem percebido que a gente precisa retroagir um pouco em relação a essa aceleração, né? Principalmente em relação à nossa mente, né? Em relação às nossas emoções e à nossa concentração. E essa concentração plena nos ajuda a lidar com as coisas com mais calma, uma coisa de cada vez, né? E é um exercício que a gente tem que praticar. E esse exercício ajuda bastante, né, como dica, né, que você me perguntou o que a gente pode fazer. Então, eu falei de 3 coisas, né? Do sono, pegar um pouco de sol, 10 minutinhos aí, né? Pode ser até 10 minutos no horário de pico do sol, não tem problema, 10 minutos não vai fazer mal em relação às radiações, né? Sem protetor, né? Porque as pessoas passam protetor para ir para o sol hoje em dia, então até isso atrapalha. Por isso que deixa é importante... eu só abrir um parênteses. No caso valadarense, é só a gente pega mais de 10 minutos por dia tranquilamente. Aqui em Valadares, isso aí todo mundo pega sol. Sem blusa, sem nada, você todo mundo sai andando aí, né? Tem que tirar a blusa, viu, pastor? Mas aí, além dessas 3 dicas, tem mais algumas que você poderia deixar para nós aqui? Existe algumas outras dicas, mas essas dicas elas acabam sendo mais individualizadas, assim, né? Vai depender mais do que as pessoas vão estar apresentando, né? Mas eu oriento geralmente a pessoa que tem pensamentos negativos, né? Que é uma coisa que é muito comum nesse momento, da pessoa reconstruir esse pensamento. Como assim? As pessoas pensam assim, eu não quero prestar atenção no meu pensamento negativo. Se eu tenho pastor Arnaldo, um pensamento negativo, se eu tenho, o que eu faço? Eu vou tentar esquecer, vou pensar numa borboleta, numa rosinha, numa nuvem, né? Mas o que acontece é que quando ela pensa, ela está colocando na sua memória aquele pensamento, se ela não desconstruir aquele pensamento, independente se ela pensou numa coisa boa na hora, ele vai manter-se na mente. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer é construir um pensamento contrário ao pensamento negativo, né? Por exemplo, eu vou adoecer de coronavírus. Aí peraí, é um pensamento negativo, né? Então eu estou vigiando os pensamentos. Isso é um exercício, né? Para a gente vigiar o pensamento. Essa é a dica. Eu estou prestando atenção, então eu vou pegar vírus. Nossa, eu estou com medo porque eu vou... Não, peraí, mas por que eu vou pegar? Eu estou usando álcool em gel, eu estou lavando a mão com mais frequência, né? Antes de colocar a mão no rosto, eu lavo a mão. Se eu estou no lugar fora, se eu precisar levar a mão no rosto, eu passo o álcool em gel. Eu tenho usado máscara, né? Eu tenho evitado aglomeração. Por que eu vou pegar? Né? Então, assim, é criar um pensamento contrário ao que você está gerando, né? E de negativo. Ou seja, você positiva o seu pensamento. Você traz para a sua mente, ao mesmo tempo, o pensamento contrário, positivo, frente àquele negativo que você imaginou, ou que você criou. E isso ajuda porque o cérebro começa a ter opção, né, o seu inconsciente começa a ter opção de resgatar. Por exemplo, se você pensa muita coisa negativa, durante a noite, o sonho, geralmente ele vai retratar coisas negativas, né? E quando você começa a colocar na sua mente positividade, ou seja, contrária a essas coisas negativas, você traz para a sua mente a opção de coisas boas também.
né, coisas boas contrárias àquela. Então, o seu cérebro ele começa a ter mais artifício para lutar contra esses pensamentos negativos. Então, essa é uma outra dica que eu posso dar, pastor. Ok. Seria quase um exercício aí daquilo que o superego faz, né? Dois Arnaldos. Só para a gente entender o que é superego, né? O nosso superego, ele vai nos controlando um pouquinho, assim, né? Calma, não passa do limite, né? Ele ajuda a gente a controlar isso, né? E quando a gente bebe, a gente perde, né? Por isso que, às vezes, o abuso da bebida ali vai causar um prejuízo enorme, né? Para o sujeito, né? Que ele vai fazer coisas que, geralmente, ele vai perder esse limite. E exatamente o que o pastor Arnaldo falou, né? Esse exercício é justamente trazer para a sua mente ali a positividade contra algo negativo que você formulou. E, às vezes, eu peço ao paciente para escreve o pensamento negativo e depois reescreve ele positivando o pensamento. Né, para poder dar uma clareada melhor, né? Quando a gente escreve assim, isso ajuda bastante a gente a visualizar a situação. Sim. Show. Então é mais ou menos assim, né, que o superego vai nos agindo, vai ajudando. Bem colocado pelo pastor. Arnaldo, assim, na verdade, eu gostaria de ficar aqui mais horas, né? Tá bom, hein? Tá bom. Mas eu sei que para a proposta que a gente quer fazer, que é divulgar isso no YouTube, no Facebook, a gente sabe que a turma, quando é coisa muito longa, a maioria não tem paciência para ouvir, né? Sim. Então a gente quer deixar ele condensado aí num prazo de 40 minutos, 45 minutos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Passa tão rápido, né? Passa rápido, né? Passa muito rápido, mas isso quer dizer também tem um lado bom, sabe? Caris tem Arnaldo, que a gente pode fazer um segundo. Ai, topo demais, é bom. Não é verdade? À disposição, então, à disposição. Tá, Joia. Caris, de coração quero te agradecer muito por ter aceito o convite, tá? À sua disposição. Sei que a parte da tarde da sexta-feira é seu dia de folga. Você cedeu esse tempo aí pra gente, assim, brigadão mesmo, de coração, muito obrigado. Por nada. Que Deus abençoe você, Cissa, os meninos, grandemente, tá? Amém. Pastorzão Arnaldo, obrigado aí por também estar junto com a gente aí, ter aceito o convite, estar junto com a gente. E eu vou deixar uma palavra final de cada um de vocês aí, pra gente encerrar esse tempo nosso aqui de conversa. Eu quero agradecer o Karsten. Prazer te conhecer, cara. Gostei muito desse momento. Fala de uma forma muito clara, isso é muito bom. Gostei. Queria conhecer pessoalmente para a gente trocar ideia. Quem sabe o churrasco não sai, né? Em dois. Tá certo, então, gente. Agradeço o convite, né? É um prazer, pastor, né? Ceder o meu tempo para ajudar, né? Eu fico honrado com esses convites. E agradeço e espero que vocês aí consigam tirar algum proveito na nossa conversa, né? Ok. A hora que estiver pronto, isso, a hora que estiver prontinho, eu mando para você ouvir aí também, para você ver como é que ficou, tá bom? Galera, um abraço para todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Como a gente sempre está terminando as nossas transmissões aqui na igreja, beijo no coração e Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.